luz, pastor. Em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que Deus tenha se agradado e recebido a nossa adoração por meio de cânticos e agora também a nossa reverência, a sua palavra também seja agradável a Ele. Amém? Quero convidar as nossas amadas crianças a já se dirigirem para o local onde a palavra de Deus será ministrada a elas, em uma linguagem mais direta, mais acessível. Deus abençoe. E, amada igreja, eu convido a abrir a palavra do nosso Deus na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Epístola de Paulo aos Efésios, nós vamos continuar de onde nós paramos da última vez. Hoje nós iremos ler os versos 11 e 12. Epístola ou carta de Paulo à igreja em Éfeso, capítulo de número 1, apenas os versos 11 e 12, amém? Na minha versão diz assim: Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Mais uma vez, alguns irmãos ainda estavam procurando. Efésios 1, versos 11 e 12, dizem assim: Nele digo, no qual fomos também feitos herança. No qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Vamos orar? Pai adorado, exaltado, santificado seja o teu nome eternamente. Estamos, Senhor, diante da tua palavra aberta, diante de nós, Senhor. Como também está aberta na casa de muitas pessoas, Senhor, não apenas no nosso país, mas em muitos outros. Ela está aberta, Senhor, mas ela não é lida, ela não é compreendida, ela não é estudada, ela não é mastigada. Mas é o que nós queremos, Pai, fazer, porque cremos que a Tua palavra é pão que nos alimenta, é água que nos sacia, é tesouro que nos enriquece, Pai. Então nós necessitamos, nós somos carentes da iluminação, do auxílio, da intercessão do Teu Espírito Santo, ao termos aberta diante de nós uma palavra tão preciosa, que ela seja compreendida e que a nossa decisão, Pai, seja sermos transformados, amoldados a cada dia, através desta palavra. Pai, a minha oração é que o Senhor nos dê fome e sede da Tua palavra nas nossas vidas e da Tua presença, pois é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu peço tudo isso e sempre agradeço. Amém e amém. Irmãos, uma das notícias mais maravilhosas que a Bíblia nos dá é que quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos também herdeiros. Herdeiros de Deus. A palavra de Deus diz em vários lugares que existe uma promessa de uma herança que não se acaba, uma herança que não se corrompe, reservada nos céus para mim e para você. Você crê nisso? Que quando você crê em Cristo, você se torna um herdeiro das coisas de Deus? Vários lugares da Bíblia falam sobre isso, inclusive aqui no contexto de Efésios capítulo 1, no verso 14, verso que nós estudaremos em uma próxima oportunidade,
O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa herança. O Espírito Santo é a garantia de que nós receberemos uma herança como filhos adotados por Deus. Eu e você somos ricos, porque nós somos herdeiros do dono de todas as coisas. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Assim como Cristo é herdeiro, nós também somos. Então essa é uma notícia maravilhosa para cada um de nós. Porém, não é sobre termos uma herança que eu creio que o apóstolo Paulo está falando aqui, nesses versos que acabamos de ler, de Efésios capítulo 1. Algumas pessoas até acham que é. Algumas pessoas entendem esse versículo como se Paulo estivesse dizendo que nele fomos ou recebemos uma herança. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, o início do verso 11, mas algumas Bíblias traduzem assim: nele, digo, nós recebemos uma herança. Mas eu creio que, como no original está na voz passiva, a intenção de Paulo aqui não seria nem tanto mostrar que nós temos uma herança, e sim uma ideia um pouco diferente, de que nós somos uma herança. Essa é uma das bênçãos que Deus nos dá então, aqui de acordo com Efésios 1. Não apenas de recebermos uma herança, mas de sermos uma herança. Existe até um louvor que nós entoamos, que diz: somos sua herança, ele é o nosso galardão. Somos herança de Deus, nós nos tornamos herança do Senhor. Pastor, mas como assim eu sou uma herança? Eu sabia que eu tenho uma herança como crente, mas que eu me torno uma herança, que eu me torno uma propriedade, como assim? Como é essa ideia? Na verdade, essa ideia, ela existe já nos nossos dias. Por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar de alguém que durante a vida tinha muitos recursos e cuidava de um animal, e quando essa pessoa morre, ela deixa para esse animal tudo o que ela tinha. Vocês já ouviram algo parecido com isso? Especialmente mulheres de idade, elas criam um cão, um cachorro, e quando elas partem, elas deixam tudo registrado para aquele cachorro. Então aquele cachorro, aquele cão é o herdeiro de tudo aquilo que aquela mulher possuiu durante a sua vida. Porém, também existe o caso de algumas pessoas, ao partirem, deixarem um animal como herança para alguém. Então, um animal pode tanto ser o herdeiro de uma propriedade, como ele pode ser a própria herança de alguém. Quando alguém deixa, eu deixo para minha filha o meu cachorro de estimação. Então, aquele cachorro não é apenas o herdeiro, mas ele é a própria herança de alguém. Então, é mais ou menos isso que o crente é. O crente é um herdeiro das coisas de Deus. Mas, ao mesmo tempo, o crente também é uma herança das coisas de Deus. O crente é uma propriedade das coisas do Senhor. Então, em alguns casos, nós somos descritos como herdeiros. Porém, em outros casos, nós somos descritos como a própria riqueza de Deus. É como o Kiko para a dona Florinda. Você lembra como é que a dona Florinda costuma chamar o seu filho? Meu tesouro. Então é isso que nós somos para Deus. Eu não entendo porquê ou como, mas Deus nos considera o seu tesouro particular, a sua propriedade, a sua terra, a sua herança particular. Então essa é a bênção da qual o apóstolo Paulo está falando aqui. O verbo que Paulo usa, interessante, ele tem um sentido de obter algo por sorteio. Nós sabemos que as terras das tribos de Israel, elas foram dadas mediante sorteio. Cada tribo ficou com uma parte de Canaã, e essa parte não foi escolhida por cada tribo, foi sorteada, veio como sorteio.
Então, essa palavra, ela vem lá do Antigo Testamento. E ela tem um substantivo, um nome, que é usado no Antigo Testamento também, para se referir ao fato de que Israel é a terra de Deus. Israel é a propriedade do Senhor. Israel é a própria herança de Deus. Israel é a riqueza do Senhor. Isso é muito maravilhoso, igreja. Como é que um Deus olha para pecadores, como é que um Deus santo olha para mim e para você, e Ele nos considera como algo especial. Ele nos considera como uma riqueza para Ele, uma herança que Ele tem em mim e em você. Isso já vem lá do Antigo Testamento, não precisa abrir lá. Mas, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 9, verso 29, está escrito o seguinte acerca de Israel. Todavia, são eles, as tribos de Israel, o teu povo e a tua herança. Todavia são eles o teu povo e a tua herança, que tiraste com a tua grande força e com o braço estendido. Aqui Israel é chamado de a herança do Senhor, né? A propriedade particular, o tesouro do Senhor. E lá em Zacarias 2:12 diz: então o Senhor herdará a Judá. Judá virá como uma herança para o Senhor. Então o Senhor herdará a Judá como sua porção na terra santa. E de novo, escolherá a Jerusalém. Deus faz do seu povo a sua herança. É isso que Paulo está dizendo. No início do verso 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança. Nós não éramos herança de Deus, mas nós nos tornamos. E é nessa bênção que eu queria meditar com vocês nessa noite. Porque no Antigo Testamento, Israel era o povo, a herança do Senhor. Mas perceba que aqui no Novo Testamento, Paulo diz que nós, os que cremos em Cristo, agora, nós, eu e você, é que somos a herança de Deus. Então vamos entender um pouco melhor essas características, essa bênção que Deus nos dá. Paulo vem descrevendo algumas bênçãos que o Pai nos dá através de Cristo aqui em Efésios 1, a partir do verso 3, ele fala da eleição, ele fala do perdão dos pecados, ele fala da revelação do plano de Deus, no verso anterior, e agora eu quero falar sobre a bênção dele nos tornar a sua própria herança. Amém? Vamos ver então, para começar, em quem ou através de quem nós nos tornamos essa herança particular. Através de quem, irmãos? Através de quem tudo de bom acontece na nossa vida. Através de quem ou em quem nós nos tornamos ricos, nós somos transformados, o nosso status é modificado. É através de quem? No início do verso 11, Paulo diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança. Nós fomos feitos herança nele, ou seja, através dele. E de quem é que Paulo está falando aqui? Paulo está fazendo uma referência clara ao Senhor Jesus Cristo aqui neste lugar. Irmãos, e essa é uma ênfase que nós encontramos em toda a Bíblia. Em toda a palavra de Deus nós encontramos Jesus Cristo como o mediador de toda e qualquer bênção que o ser humano pode receber. Cristo é a ponte, Cristo é o meio entre aquilo que o Pai deseja nos dar e aquilo que nós recebemos. Inclusive aqui mesmo em Efésios 1, nós podemos perceber as ênfases de Paulo em Cristo como o meio através do qual nós somos abençoados. Vamos dar uma lida a partir do verso 3, só para a gente notar Paulo batendo nessa tecla vez após vez, que isso seja gravado no meu coração e no teu coração. Que nós nunca tenhamos um sentimento de independência em relação a Cristo, pelo contrário, de total dependência do Senhor, não apenas com as nossas palavras, mas também com o nosso coração. Que nós venhamos a sentir que sem Cristo nós não somos nada. E que isso não seja apenas um discurso,
mas que seja um sentimento verdadeiro. Sem Cristo eu nada sou, e eu nada tenho, e eu nada posso. Olha o que Paulo diz a partir do verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos abençoados em quem? Em Cristo. Assim como nos escolheu, nele. Nós somos escolhidos em Cristo, por causa de Cristo. Antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Vai ser diante dEle que nós seremos santos e irrepreensíveis, sem pecado. É para Ele que nós estamos vivendo. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Nós somos adotados por meio de Cristo. João 1,12 vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus, não é quando nós nascemos, é quando nós nos arrependemos e cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Paulo continua: segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera onde? Em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E ele chega no verso 11 e diz: nele, digo, no qual fomos também feitos herança. Paulo não está falando de uma bênção que nós recebemos em Cristo. Paulo está falando de todas as bênçãos que nós recebemos através dele. Nele, através dele, por meio dele. Então sabe qual é a grande questão da vida? A grande questão da nossa existência é onde nós estamos. E eu não estou me referindo aqui ao onde geográfico, porque isso não faz a menor diferença, muitas vezes. O onde aqui ao qual me refiro é o onde espiritual. A grande questão da nossa existência é se nós estamos em Cristo ou fora de Cristo. Só existem esses dois lugares, igreja. Ou nós estamos nele, ou nós estamos fora dele. Então, qualquer ideia anã sobre a importância de Cristo é uma ideia equivocada, é uma ideia errada. Cristo não é um acessório, Cristo não é uma opção, Cristo não é a melhor opção, Cristo é a única opção que existe. Cristo é o chão, sem Ele a gente nem existe. Cristo é o ar que a gente respira, sem Ele a gente morre. Então Cristo é extremamente necessário. Se você já está em Cristo, permaneça em Cristo. Se você não está nele, corra para Ele, antes que seja tarde demais. Através de quem nós nos tornamos uma herança? Através dele, através do Filho de Deus. Sem Ele, nada existe. Aí vem a segunda pergunta: de quem nós nos tornamos uma herança? Primeiro nós já vimos em quem ou através de quem. Mas de quem o crente é uma herança? O crente é uma herança de quem? Nós já sabemos que nós somos uma herança de Deus. Mas eu achei interessante como Paulo descreve Deus aqui. Ele mostra um Deus poderoso, predestinados
segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Qual a impressão de Deus que essa descrição de Paulo transmite para mim e para você? É um Deus fraco? É um Deus que mendiga alguma coisa da criatura? Paulo 3 vezes aqui enfatiza o poder da decisão de Deus sobre tudo e sobre todos. O Deus que faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Então é claro que Paulo não está aqui transmitindo a ideia de um Deus arbitrário ou de um Deus arrogante que obriga as pessoas a fazer o que ele quer. Não é isso que Paulo está descrevendo aqui. Deus não obriga o ser humano a tomar decisões que agradam a ele. Deus não obriga. Então não é essa ideia de um Deus arbitrário que obriga as criaturas a seguir o seu projeto que Paulo está descrevendo aqui. O que Paulo está descrevendo aqui é um Deus soberano. É um Deus que está acima de tudo e acima de todos. É um Deus que não faz reunião com a criatura para executar os seus planos e os seus projetos. Deus não vai nos obrigar a seguir, a aceitar o seu projeto. Mas Ele também não vai depender de mim e de você para levar o seu projeto à frente. Se nós não quisermos participar, quem vai perder não é Ele. Quem vai perder somos nós. Deus nos dá o privilégio de nos adequarmos à vontade dEle. Mas se nós não quisermos, que pena, o projeto de Deus falhou. Não, Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Se um não quiser, não tem problema. Outro será levantado e fará a obra de Deus. O plano de Deus será alcançado. O projeto de Deus chegará até o fim. Jó disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A criatura não tem poder suficiente para impedir os projetos de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? O ser humano pode impedir o projeto de Deus? O diabo pode impedir o projeto de Deus? Não. Deus pode impedir os projetos humanos. Muitas vezes nós planejamos algo e Deus diz não. E nós temos que agradecer porque Ele disse não, porque é para o nosso bem. Mas nunca, nunca, uma decisão minha ou sua vai impedir o agir de Deus. Se for plano dEle, vai acontecer. Nós somos livres para aceitar ou não, mas o barco vai continuar e ele vai chegar ao porto, porque essa é a vontade de Deus. Então, aqui nós vemos que é uma tolice muito grande. O quão tolo é nós lutarmos contra os planos desse Deus. Nós podemos fazer isso, irmãos? Podemos, e às vezes nós fazemos. E qual é o resultado? O que acontece quando nós resistimos à vontade de Deus na nossa vida? É um dente que se quebra, né? É um carro que dá o prego, é um acidente que acontece, é uma tempestade que vem, é um monte de coisas que acabam nos fazendo sofrer. Então não adianta, é tolice. Lutar contra os projetos de Deus é uma tolice, porque Deus faz todas as coisas conforme Ele quer. Terceira pergunta: com qual propósito Deus nos tornou a sua herança? Qual foi o objetivo de Deus ao nos transformar em herança dele? É isso que nós estamos vendo. Não é o fato de sermos herdeiros, mas de nos tornarmos propriedade, tesouro, herança de Deus. Por que Ele fez isso? Qual é o objetivo, qual é o propósito? As crianças às vezes são filósofas, né? As crianças às vezes dão uma de filósofo.
E os gêmeos estão nessa fase do porquê. Eu pensei que já tinha passado, mas está demorando. E aí quase todo dia eles fazem a mesma pergunta: pai, por que Deus criou a gente? Pai, por que Deus criou o tubarão? Por que Deus criou o leão? Para matar a gente, pai? Por que Deus criou isso? Por que Deus criou aquilo? E hoje o Lucas perguntou: pai, por que Deus nos criou? Aí mais tarde ele perguntou: por que Deus criou o mundo, pai? Por quê? Paulo responde essa pergunta para os gêmeos e para nós, no final do verso 12. A fim de sermos para louvor da sua glória. O motivo pelo qual Deus criou todas as coisas foi para o louvor da sua glória. Foi para que o seu nome seja honrado, para que o seu nome seja glorificado. E essa é outra ideia que já foi citada no contexto. Verso 6, Paulo disse: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com os nossos planos, com os nossos projetos. Porque às vezes a gente faz um plano, a gente faz um projeto e a gente se apega àquilo, como se aquela fosse a vontade de Deus. Não que planejar seja errado, a Bíblia nos ensina a sermos organizados, a fazermos metas, não tem problema com isso. O problema é quando os nossos projetos não são os projetos de Deus. Quer que eu dê um exemplo? Às vezes nós nos encontramos fazendo algo para que o nosso nome seja louvado. E não é difícil isso acontecer não, sabia? É a coisa mais fácil do mundo, inclusive nós, cristãos, fazermos algo com o objetivo de que alguém veja e nos admire. Nós somos carentes de admiração, nós somos sedentos por louvor, nós queremos elogios. E muitas vezes nós nos encontramos fazendo algo, mas a nossa motivação é que alguém veja, alguém da terra, é que alguém veja e alguém bata palmas para nós. Então olha como muitas vezes o nosso projeto é errado. Porque o desejo de Deus não é que o meu nome e o teu nome seja louvado. O propósito dele é que o nome dele seja glorificado. Por isso ele nos tornou uma herança, para que o nome dele seja glorificado. Inclusive, no verso 3, Paulo começa a descrever algumas bênçãos, e nós entendemos que o propósito pelo qual Paulo menciona essas bênçãos que Deus nos dá, é para que Deus seja bendito. Ele já começa dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. É como se Paulo dissesse: eu vou lembrar vocês algumas bênçãos que Deus tem derramado nas nossas vidas, e o meu propósito com isso é que juntos nós possamos bendizer ao nome dEle. Esse é o propósito, igreja. Que Deus queime, que Deus repreenda todo e qualquer orgulho no meu coração e no teu coração, ao fazermos qualquer coisa para Deus, que Deus arranque, que Deus retire, que a nossa motivação ao fazer qualquer coisa seja que o nome de Deus seja glorificado. Porque esse é o propósito. Paulo diz: nós fomos feitos herança segundo o propósito daquele que faz tudo conforme Ele quer. Para quê? Para louvor da sua glória. É para que as pessoas olhem para nós e vejam que transformação. Olha como Deus ama o irmão Gerlando. Olha como Deus se apropria do pastor Salles, como Deus os trata com amor, como Deus os trata com carinho. Eles são a herança de Deus, eles são a propriedade de Deus. Deus os ama, Deus cuida deles. Louvado seja o Senhor.
Você entende que é por isso que nós existimos? Que Deus purifique os nossos corações, igreja. Porque senão vai ser feno, palha, madeira, queimado, quando Ele voltar. Eu não quero fazer algo que se queime na volta de Jesus. Eu quero fazer algo que resista ao fogo. Quando Ele voltar, Ele confirmar que a motivação era para Ele. Vamos pedir. A gente pede tanta coisa para Deus, né? É errado pedir? Não, Ele manda. Mas tem um pedido que não pode faltar nas nossas orações. Sabe qual é? Deus, que a minha vida sirva para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Ao acordarmos, Deus, que esse dia sirva como uma maneira da minha vida te louvar. Que eu te louve e que outros te louvem através de mim. Foi por isso que Deus nos transformou, foi por isso que Deus nos tornou a sua herança. E para concluir, através de que nós nos tornamos uma herança de Deus? Ou o que nós fizemos ou precisamos fazer para que isso aconteça? Será que existe algo que o ser humano precisa fazer para que Deus o transforme em uma propriedade particular dele? Em um tesouro especial dele? Como nós vimos, Deus é soberano, mas Ele não nos obriga a tomar decisões morais. Por isso, Paulo diz que nós precisamos fazer algo para que Ele nos torne a sua herança. Isso se encontra no final do verso 12, olha aí comigo. Paulo nos descreve como nós, os que de antemão, fazemos o quê? Esperamos em Cristo. Está aqui a minha parte e a tua parte. Deus pode nos transformar? Pode. Ele vai nos fazer isso contra a nossa vontade? Não. Nós vamos ter que tomar uma decisão. E aqui Paulo diz que decisão é esperar nele, acreditar nele, confiar nele. Amém, igreja? Ele diz de antemão, e esse de antemão aqui pode estar se referindo ao tempo no qual nós esperamos em Deus. De antemão pode significar aqueles que colocaram a sua esperança antes de outros. E nós sabemos que nem todos vêm a Cristo na mesma hora. Alguns vêm antes e outros depois. Paulo pode estar falando sobre isso. Ou então ele pode estar falando da intensidade da nossa esperança. É como se ele dissesse: nós, os que esperamos em Cristo, firmemente, com firmeza, com perseverança, com dedicação. E é assim que o crente tem que ser. Porque se a esperança for fraca, ela se acaba. Se a fé for anêmica, ela desmaia. Como é que tem que ser a nossa fé? Firme, forte. Nós, os que esperamos em Cristo, ou de antemão em relação ao tempo, nós somos os primeiros, ou então em relação à maneira, à intensidade, esperamos com firmeza. Deus nos tornou herança a partir do momento em que nós esperamos nele, antes de vermos o que ele disse que vai fazer. Porque Deus fez promessa para mim e para você. Mas essas promessas, muitas delas ainda não se concretizaram. Mas a gente está esperando, não está? Nós estamos confiando, não estamos? É assim que o crente é. Essas são, irmãos, então, rapidamente, algumas características do fato de nos tornarmos uma herança diante do Senhor. E algumas lições que nós podemos tirar delas, e eu quero compartilhar com vocês rapidamente, são, primeiramente, existem pertencimentos que são bons. Aqui fala sobre um pertencimento bom. E é claro que ser chamado de objeto
de propriedade, de terreno, muitas vezes não é algo bom, dependendo do dono ou da dona. Nós sabemos que alguns seres humanos são tratados como objetos, e isso não é bom. Por quê? Porque o dono não trata bem. Porém, existem pertencimentos que são maravilhosos. Existe um pertencer que é maravilhoso. Deixa eu dar um exemplo. Domingo pela manhã, o irmão Laerte falou sobre os desigrejados. Quem são os desigrejados? São aqueles que dizem que eu não preciso pertencer a uma igreja para agradar a Deus ou para ir para o céu. E o que é que essas pessoas veem sobre a igreja? Algo ruim. Pertencer à igreja é algo ruim para essas pessoas. Mas o que é que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que pertencer a uma igreja é algo necessário e saudável para mim e para você. A igreja é perfeita? Não, como nós também não somos. Mas nós precisamos fazer parte de uma família. Tem muito solteiro aí se achando sortudo ou sortuda. Não, eu não pertenço a ninguém. Ninguém é meu dono ou minha dona. Mas no dia dos namorados está chorando, né? Quando vai para um casamento chora. Ah, como seria bom eu ter alguém. Então é claro que existe o dom do celibato, que é aquela pessoa que suporta com alegria permanecer sozinha. São exceções. A grande maioria da população não tem esse dom. Então precisa pertencer a alguém, né? Precisa ter alguém que diga: esse é o meu marido, essa é a minha esposa. Isso é ruim? É nada, é muito, é bom, né? Então existem pertencimentos que são bons. Qual é o melhor de todos? Pertencer a Deus. Podermos dizer: eu sou dele. Ah, isso é ruim? É não, pelo contrário, é a maior bênção que existe. Eu tenho dono, eu pertenço a alguém. A quem? Aquele que faz todas as coisas conforme Ele quer. O Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Eu sou dele, eu pertenço a Ele. Eu sou propriedade dele. Eu sou o terreno dele, eu quero ser um terreno fértil. Mas eu sou dele, eu sou a herança dele. E ele é o meu galardão. Olha que coisa linda, irmãos. Que imagem linda que vem lá do Antigo Testamento. E Paulo diz agora, é a igreja, que é a herança do Senhor. Ele olha para nós e nos chama de herança. Olha que coisa linda, que Deus gracioso. Desde quando a gente é herança de alguma coisa? Mas Ele chama a gente assim. Nós somos o tesouro dele, tesouro particular do Senhor. Uma segunda lição que eu tiro daqui é que as bênçãos da vida não consistem apenas em termos algo, mas também em sermos algo, principalmente diante de Deus. O crente tem uma herança, sim ou não, igreja? A Bíblia diz que o crente tem uma herança? Tem. Mas nós somos abençoados só porque nós temos uma herança? Paulo diz que não. Nós somos abençoados também, não apenas porque nós temos, mas porque nós somos uma herança. Nós somos uma herança, nós somos a herança do Senhor. E sabe, eu pensei sobre isso e eu acho ainda mais maravilhoso ser uma herança do que ter uma herança. Por quê, pastor Tiago? Porque Deus dar algo a um pecador é extraordinário. Deus nos dar algo de bom é extraordinário. Mas Deus nos considerar algo de bom, isso é mais extraordinário ainda. Ele não está apenas nos dando, Ele está nos dando para Ele. Ele está nos considerando algo especial aos olhos dele. Isso aí é algo inexplicável, é algo inimaginável. Então, igreja, vamos ter muito cuidado ao julgarmos tanto a nós mesmos como aos outros, baseados no ter.
Porque, infelizmente, isso é o que nós fazemos. Nós julgamos as pessoas pelo que elas têm ou não têm. Pelo transporte que tem ou não tem, pela roupa que tem ou não tem. Muito pelas joias. E Deus pode dar o que Ele quiser dar para alguém. Mas, irmãos, mais importante do que possuir algo material é o que nós somos aos olhos de Deus. Sabe quem foi que entendeu isso há muito tempo atrás? Francisco de Assis. Creio que vocês já ouviram falar sobre ele. O catolicismo fala muito sobre ele, mas Francisco de Assis, eu fui ler sobre ele hoje, e eu achei interessante que ele era filho de um comerciante muito rico da cidade de Assis, na Itália. Era muito rico o pai dele e ele queria se tornar tão rico quanto o seu pai. Até que um dia andando ele viu mendigos. Ele viu pessoas pobres e ele achou aquilo um absurdo. Como algumas pessoas podem ter tanto e outras tão pouco. Então Francisco tomou uma decisão. Ele fez um voto de pobreza. Ele decidiu que ele ia abdicar de tudo, porque ele entendeu que o mais importante não é o que nós temos, e sim o que nós somos. Então eu não estou dizendo para você abdicar de tudo, talvez já está perto disso, né? Talvez já está caminhando para isso, já tem tão pouco, abdicar de quê, pastor? Não estou falando de nós abrirmos mão de tudo, a não ser que Deus ordene. O que eu estou falando é que não coloquemos o valor nas coisas, nem nas nossas coisas, nem nas coisas dos outros. Porque você pode se deparar com alguém que não tem o que você tem. Mas diante de Deus, ele é amado, ela é amada pelo Senhor. Tiago vai falar sobre isso lá na sua epístola. Na igreja as pessoas estavam, os recepcionistas, a igreja como toda estava tratando diferente. As pessoas pelos anéis que eles usavam, pelas joias. E Deus diz, não, vocês estão errados. Vocês estão errados porque aquela pessoa que é pobre para o mundo é rica para Deus. Deus valoriza aquela pessoa. Então não fica triste baseando-se no que você tem ou não tem. Olha para você e lembra o que você é. Diante do Senhor, você é uma herança, você é uma propriedade para Ele. Se nós somos herança ou propriedade de Deus, outra lição, nós não podemos viver como quisermos viver. Eita, essa aqui é um pouco mais exortativa. Ah, é muito bom, eu sou uma herança, eu sou um tesouro, certo? Mas sabe o que isso significa também? Que eu não sou dono de mim mesmo. Se eu não sou dono de mim, então eu não posso viver como eu quero viver. Não é essa a ideia que alguns crentes estão tendo? Eu posso fazer o que eu quiser. Opa, peraí. Você não se pertence mais. Você foi comprado por preço. Glorificai a Deus agora com o vosso corpo. Nós temos que pedir permissão ao Senhor para tudo que formos fazer. Inclusive com o corpo que não é nosso, é dele. Ah, meu corpo, minhas regras. Isso aí é do mundo. O crente é o corpo dele, regras dele. É tudo como Deus quer. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, o apóstolo Pedro diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí nós dizemos, ô glória! Aí Paulo termina, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que ele nos tornou seu povo? Para que nós divulguemos quem ele é e o que ele fez. Através das nossas palavras, sim, mas principalmente através da nossa vida, através do nosso comportamento, que as pessoas glorifiquem a Deus através de nós. Se as pessoas olham para mim e para você, e elas não exaltam a Deus, a nossa vida não está servindo ao propósito pelo qual ela foi criada. É isso que tem que acontecer, igreja. Vamos nos arrepender, vamos pedir perdão ao Senhor. Uma quarta lição, se nós somos uma herança de Deus,
Essa eu achei maravilhosa. Essa serviu muito ao meu coração. Se nós somos uma herança de Deus, então não é na opinião dos outros que nós encontraremos o nosso valor. Nós somos especiais para quem, igreja? Quem é que nos considera a sua propriedade particular? É Deus. Só que às vezes nós queremos encontrar o nosso valor na opinião das pessoas. Nós queremos que as pessoas nos admirem. Nós queremos que as pessoas nos amem. Nós queremos que as pessoas digam o que nós somos. Ei, nós não somos propriedade das pessoas. Nós somos propriedade do Senhor. Nós somos especiais, é para o Senhor. Então, o crente não precisa ficar buscando nos outros a importância que ele tem. Porque não é para as pessoas que nós seremos importantes. Isso vai ser uma consequência. Mas a causa é que nós somos valiosos para aquele que nos considera a sua herança particular. Você já viu um rico pedindo esmola? Você já viu um rico mendigando? Seria impróprio, não seria? Assim como seria impróprio um crente mendigando amor. Crente mendigar amor é impróprio. Por quê? Porque ele já tem todo o amor que ele precisa. O crente já é amado. O crente já é valorizado pelo Senhor. Deus olha para nós e nos vê como herança, uma propriedade particular. O problema é que eu estou desprezando o que Deus pensa sobre mim e eu estou mendigando o que o homem pensa sobre mim. E eu não preciso da opinião do homem. Eu tenho que servir ao ser humano e não receber algo do ser humano, porque quem enche o meu coração, quem abastece o meu interior é o meu Deus. Então, crente que anda por aí chateado, porque não está sendo valorizado, porque não está sendo visto, tem que olhar menos para o homem e olhar mais para o Senhor. Deus nos chama de sua herança. Vamos olhar para Ele, igreja. Quando nós olharmos para o ser humano, não é mendigando algo, já é distribuindo um pouco do amor que nós já recebemos do Senhor. Eu não preciso da opinião de ninguém para dizer o que eu sou. Quem me diz o que eu sou, nós cantamos hoje. Quem me diz o que eu sou é o meu Deus. Tem momentos que o que o homem diz vai confrontar. Eu vou acreditar em Deus. Tem momentos que o meu coração vai confrontar. Eu vou acreditar em quem? No meu coração? Não, eu vou acreditar no meu Deus. Eu não me sinto amado, mas Deus diz que eu sou. Eu não me sinto forte, mas Deus diz que eu sou. Eu não me sinto perdoado, mas Deus diz que eu fui. Então eu vou acreditar em Deus. Eu fui perdoado. Eu sou amado. Eu sou herança. Eu não era, mas Ele me tornou. Para de olhar para os outros buscando uma opinião sobre você. Olha para Deus e escuta o que Ele tem a dizer. Para concluir, a decisão mais importante que nós podemos tomar é a de pertencermos a Cristo. Para isso acontecer, nós temos que tornar Cristo o nosso tesouro. Paulo diz, nós os que esperamos em Cristo de antemão. Existe algo que nós temos que tomar, existe uma decisão que nós temos que tomar, de esperarmos em Cristo, de confiarmos em Cristo. E sabe o que é interessante? É que quando eu tomo essa decisão de tornar Cristo o meu tesouro, eu descubro que é isso também que Ele faz em relação a mim. Eu torno Cristo o meu tesouro e eu descubro que eu sou o tesouro dEle. Ele é a minha pérola de grande valor. E eu descubro que eu sou o filho amado que Ele tem. Não há nada mais importante do que tomar uma decisão em relação a Ele. Sem Ele nós nada somos, mas com Ele nós tudo podemos.
Se você já se entregou a Cristo de coração, se você ainda não fez isso, faça isso agora. Onde quer que você esteja ouvindo essa mensagem, pare o que você está fazendo. Tome a principal decisão da sua vida. Entregue-se a Cristo de todo o coração. E se você já fez isso, faça de todo dia uma decisão de permanecer nele. Eu não quero apenas começar em Cristo, eu quero terminar com Cristo até o fim. Vamos ficar de pé. Que o propósito pelo qual o apóstolo Paulo escreveu essas bênçãos se cumpra na minha vida e na sua vida. Que você saia daqui essa noite bem dizendo ao Deus e Pai que te escolheu, que te predestinou, que te transformou, que te perdoou, que te tornou herança. Que tudo isso sirva para que você louve a Deus com a sua boca e com a sua vida. Querido Deus e amado Pai, quão preciosa, Senhor, é esta oportunidade que temos de mais uma vez, Senhor, abrirmos a Tua palavra, meditarmos nela e aqui, Senhor, encontrarmos as respostas para as nossas perguntas. Ou muitas vezes, Senhor, o conserto para as nossas crenças. Porque às vezes nós temos, Senhor, ideias, crenças erradas acerca dos outros ou acerca de nós mesmos. Mas hoje nós aprendemos, Pai, que é no Senhor que nós encontramos a direção para a nossa vida. Pai, é o Senhor quem diz o que nós somos e o que nós não somos. Senhor, coitados nós somos quando nós olhamos para o homem em busca de respostas para nós, quando o Senhor já nos deu. O Senhor já demonstrou amor por cada um. E é nesse amor que nós acreditamos, Pai. Nós esperamos de antemão nas promessas que o Senhor tem nos feito. Então que cada irmão, que cada irmã aqui, que já entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo, saia daqui feliz, Senhor, alegre, sabendo como o Senhor nos considera. Nós somos Tua herança, Tua propriedade particular, a Tua sorte, Senhor. Muito obrigado. Assim como o povo de Israel era, agora nós somos. E aqueles que ainda não tomaram essa decisão, que não durmam essa noite, sem se arrependerem de seus pecados e confiarem em Cristo como Senhor e Salvador. Sei com continuação, Pai, destes dias, final de semana, abençoa tudo que está para acontecer, faz não como nós queremos, mas como o Senhor quer. Pai, nós não queremos mudar os Teus planos, nós queremos nos submeter a eles. E que tudo que nós fizermos, Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus, que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos, que Deus vos abençoe.